Antes de começar esse vídeo, não esqueça de comentar "tá tudo frio", porque recentemente está frio demais. E esse é um tipo de comentário que robôs não comentam, porque robôs não sentem frio. Me ajude na guerra contra o YouTube. Ao comentar isso, você faz com que a plataforma entenda que você não é um robô. Logo, meus vídeos terão engajados pelo mundo e eu ficarei milionário provavelmente algum dia. E bom, esse anime aqui conta a história de um garoto chamado Sinbad, que vai se tornar um grande rei muito poderoso. Mas antes de se tornar esse rei poderoso, ele tem uma linda história que vale a pena ser vista. No início, ele era apenas um menino qualquer, mas ele acabou se tornando o portador de dois gênios poderosos. Consequentemente, ele conseguiu mais poder, e assim ele dominou os 7 mares. No início, ele era apenas um garoto que veio ao mundo em um país chamado Partevia. Ele é filho do Badir, um ex-usuário de drogas, e sua mãe se chama Ezra. O mundo, naquela época, era cheio de conflitos e intrigas políticas, e várias nações buscavam a todo custo ampliar suas riquezas e seu poder. No momento em que o Sinbad nasceu, as luzes em formas de borboletas, conhecidas como Hook, começaram a dançar no ar. Essas borboletas representam o destino, e a aparição delas chamou a atenção de todas as potências globais. Todos logo perceberam que alguém com um poder absurdo acabou de nascer. Pessoa essa que vai mudar completamente o rumo do mundo. Logo após o seu nascimento, uma chuva de meteoros iluminou o céu, e o planeta inteiro testemunhou um sinal claro de que algo milagroso acabou de acontecer naquela noite. Passados alguns anos, o Badir, que havia acabado de se tornar um herói de guerra, tenta de todas as formas deixar o seu passado de usuário de drogas para trás. Ele teve um papel essencial na guerra recente, ajudando de forma significativa a Partevia a conseguir a vitória. No entanto, ele rejeita qualquer prêmio por isso, pois ele sabe que vai acabar gastando tudo com drogas. Além disso, ver de perto o terror das batalhas o fez mudar completamente. Agora, ele só quer viver uma vida simples e honesta, trabalhando como um humilde pescador. Em uma de suas idas ao mar, ele acaba percebendo tarduamente que o pequeno Sinbad já se escondeu no barco. Ele se desespera, já que o mar é muito perigoso. Ele decide voltar para a terra firme com seu filho encrenqueiro, só que uma tempestade se forma de repente, e os dois acabam se perdendo em alto mar. O Badir faz tudo para escapar da tormenta, mas então o Sinbad aponta para outra direção, diferente da que estavam seguindo. Ele pede para o seu pai ir por aquele caminho, e o Badir, sem saber exatamente o motivo, resolve confiar no filho. E assim, o incrível acontece. Eles conseguem sair da tempestade. Nesse momento, Badir começa a suspeitar que o seu filho tem algum tipo de habilidade especial, capaz de guiá-los pelo caminho certo. Ele acredita que o Sinbad pode ser alguém que vai mudar o mundo, afastando da ganância e da destruição. 2 anos se passam, e agora o Sinbad tem 5 anos. Todos os dias, ele vai até a praia levar o almoço para o seu pai. Atualmente, ele é um garoto completamente fascinado pelo mar, por barcos, por pesca, e vive insistindo para que o Badir o leve para suas viagens. Mas o seu pai sempre se nega, dizendo que o Sinbad ainda não tem idade para isso, e promete ensiná-lo tudo no momento certo. Enquanto eles almoçavam sentados na areia, um grupo de moradores aparecem e começam a criticar o Badir, chamando ele de traidor por não ter continuado na guerra, mesmo após o país sair vitorioso. O Badir entende que a prosperidade gerada pelos combates já acabou faz tempo. Mesmo assim, o povo ainda vive querendo defender a sua nação e participar de outras guerras, pois ao vencê-las, um país cresce de forma exponencial. No entanto, ele não é como todos, por isso ele apenas ri e diz que não quer mais se envolver com mortes sem sentido. O que acontecer com a nação para ele não importa mais. Para ele, atualmente o que importa é viver tranquilo, ao lado da família que ele tanto ama. No entanto, as pessoas não gostam muito da opinião dele e começam a bater nele. Pessoas burras normalmente são assim. O Badir não reage e aceita a surra até cair inconsciente. Horas depois, ele acorda e vê o Sinbad olhando para ele, cheio de preocupação. O Badir finge que nada aconteceu, recolhe sua comida da areia e começa a comer mesmo assim. O Sinbad fica indignado com seu pai. O garoto não entende porque ele fica apanhando de pessoas que ele poderia facilmente derrotar. Mas então, o Badir explica que a violência não resolve nada. No entanto, o Sinbad não aceita isso. Ele grita com seu pai e sai correndo para casa. Na hora do jantar, a família se reúne, mas o Sinbad ainda está com raiva. O Badir então pede para que ele vá até um poço buscar um pouco de água, dizendo que até mesmo uma criança pode fazer isso. O Sinbad responde dizendo que é um homem de verdade, diferente do seu pai, e vai embora indignado. A esposa do Badir diz que está preocupada com a forma como a comunidade agora o vê, sempre o chamando de traidor, mas ele não liga. Ela diz que isso também afeta o pequeno Sinbad, e também diz que se as coisas continuarem desse jeito, a vida deles vai ficar cada vez mais difícil. Para piorar, eles mal têm comida para se sustentar. Uma pessoa normal iria embora desse país e procuraria outro lugar para viver, mas as drogas já destruíram completamente a capacidade do Badir de pensar. Então
Então, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o Sinbad retorna, dizendo que viu algo estranho perto do poço. Quando vão chegar, eles encontram um homem loiro, machucado, e o Badir o leva para casa. No dia seguinte, o homem acorda e agradece ao Badir e sua família por terem salvado sua vida. O Badir conta que quem o encontrou foi o seu filho, e o loiro grandalhão agradece ao garoto também. O homem se apresenta como um mercador viajante que teve seu navio destruído e acabou se ferindo. O Badir resolve acreditar nessa história, mesmo achando que o homem está mentindo. Já sua esposa acredita que o melhor é mandar esse homem embora, pois eles mal conseguem se sustentar. Apesar disso, o Sinbad se sente misteriosamente confortável perto desse homem, pois algo nele chama sua atenção de forma especial. Ele sobe na cabeça do homem e pergunta por que o cabelo dele é dourado. O sujeito responde que fora desse país, o mundo é cheio de culturas e pessoas diferentes. O Sinbad fica completamente fascinado com a ideia de conhecer o mundo. Ele ouve as histórias desse homem e para ele todas parecem sair de um conto de fadas. A Erza comenta com Badir que ele deveria pedir para o forasteiro procurar outro lugar para ficar, pois não faz sentido que pessoas pobres como eles deem abrigo para outra pessoa. No entanto, o Badir, ao invés de ouvir o conselho da sua esposa, ele faz o contrário e convida o homem para ficar na casa deles até que ele se recupere completamente. Sua esposa fica chocada com a atitude do seu marido. Ela então comenta que o seu marido não perdeu somente a perna, mas também perdeu o juízo. O homem loiro misterioso começa a criar uma amizade verdadeira com Sinbad, contando diversas histórias para ele dormir, todas elas envolvendo as coisas que existem ao redor do mundo. Um dia, enquanto Badir estava fora, o homem loiro reuniu seus pertences e avisou a Erza que ele já descansou o suficiente e que por conta disso ele estava indo embora. Porém, antes que consiga sair, alguns soldados aparecem procurando por um espião. Eles empurram a Erza no chão, mas de repente o homem loiro entra em seu modo de combate, se tornando uma verdadeira máquina de matar. A Erza grita, o que faz com que o Sinbad acorde. Quando o garoto sai, ele vê o homem loiro coberto de sangue, cercado pelos corpos dos guardas que acabaram sendo mortos. O homem pega o Sinbad e o leva até o centro da vila. Ele ameaça matar o garoto se todos não entregarem um barco e dinheiro para ele. O Sinbad pergunta o motivo dele estar fazendo isso. Ele pergunta ao homem se eles não eram amigos. O homem então revela que é um espião e que sua missão é mais importante do que qualquer laço de amizade que ele tenha feito. A mãe do Sinbad implora para que alguém salve a vida do filho dela, mas todos da vila ignoram, pois não querem se envolver com a família de um traidor. Quando o homem loiro está prestes a fugir, o Badir aparece no meio da multidão e implora para que ele liberte o seu filho, mas o homem loiro se nega. O pai do Sinbad se ajoelha e pede novamente para que o homem deixe o seu filho viver. No entanto, o homem diz que está fazendo isso pelo país dele. O pai do Sinbad lentamente tenta convencer o homem, dizendo que se ele entregar informações sobre o seu país, ele poderá viver uma vida de luxo nesse país. Mas o homem não se importa e levanta sua espada de novo contra o Sinbad. Essa cena faz o pai do Sinbad perder a paciência. Ele parte para cima do homem e o atinge direto no coração, não dando nem mesmo uma oportunidade para que ele possa reagir. Depois disso, ele abraça o seu filho com força e diz que nesse mundo ele é capaz de aguentar qualquer dor, menos a de ver a sua família sofrer. O Sinbad começa a chorar ao ver o homem loiro morrer. Ele diz que gostava das histórias que ele contava. As coisas ruins não terminam por aí, pois no dia seguinte, os guardas levam Badir preso por ter acolhido um espião. Ele é humilhado publicamente, sofrendo torturas violentas, enquanto todos da vila observam. Além disso, ele acaba sendo forçado a voltar para a guerra, sendo colocado bem no meio da linha de frente, enquanto a sua família o espera sem saber o que vai acontecer com ele. O Sinbad e sua mãe ficam muito tristes com a partida dele, e os moradores da vila dizem para eles irem embora, pois eles são parentes de um traidor. Mesmo em meio a toda essa humilhação, o Badir encontra forças para se levantar mais uma vez. Ele pede a todos que não façam mal à sua família. Em seguida, ele arranca suas roupas e mostra os ferimentos graves que ele recebeu lutando por todos eles. Ele diz a todos que as guerras que eles tanto idolatram causaram esses ferimentos em seu corpo. Antes de partir, o Badir pede ao seu filho que seja forte e se torne um homem de verdade, cuidando da mãe dele. E assim, ele finalmente parte para a guerra. E alguns meses depois, a notícia de que ele morreu começa a se espalhar. E o único pertence que restou dele foi a espada. Depois desse dia, se passaram 9 anos. E agora o Sinbad tem 14 anos e está pronto para encarar o mundo e se aventurar. Ele já faz ideia do quão grande esse mundo é. E entre dois grandes impérios existe uma masmorra lendária, que dizem conter um poder além do entendimento humano. Tanto o Império Parteviano quanto o Império Ren tentaram conquistar esse lugar para adquirir um grande poder e mudar o rumo da guerra. Mas ninguém nunca voltou de lá com vida. Agora, em uma cidade chamada Constantia, a carroça de um comerciante é atacada por um grupo de ex-soldados, tentando
tentando roubar os suprimentos. Eles são derrotados com facilidade pelo Sinbad e, como forma de agradecimento, os comerciantes oferecem um pouco de comida para ele. Na parte de trás da carroça, escondido entre um cesto de frutas, eles encontram o Yunnan, um belo viajante. O Sinbad leva o Yunnan para sua casa e oferece abrigo. Na aldeia, o Yunnan conquista a todos, ajudando a manter tudo em ordem. Ele fica tocado ao ver como Sinbad é gentil com todos, especialmente com a sua mãe, que ficou muito doente depois da morte do seu marido. Durante a noite, um pelotão de soldados, liderados por um garoto chamado Dragon, partem em direção à vila do Sinbad, tendo o objetivo de capturar o próprio Sinbad por ele estar fugindo da recrutação do exército. No dia seguinte, antes de sair de casa, o Sinbad avisa ao Yunnan que ele pode ficar na sua casa o tempo que quiser. Depois que ele sai, a mãe do Sinbad começa a conversar com o Yunnan sobre o filho dela. Ela conta que ele cresceu e tem se tornado cada vez mais parecido com o pai dele. Ela sabe que o seu filho tem o mesmo amor profundo por sua família. Ela se lembra de que seu marido sempre acreditou que o Sinbad tinha um dom de mudar o rumo do mundo, mas ela sente que está segurando o garoto, impedindo ele de seguir seu próprio destino. Ela então pede para que o Yunnan acompanhe e guie o Sinbad em suas aventuras, já que o próprio Yunnan tem bastante experiência como um viajante, e o Yunnan aceita o seu pedido. No entanto, de repente, eles são avisados de que o Sinbad foi capturado por soldados. Infelizmente, o Dragon quer forçá-lo a entrar para o exército, mas o Sinbad se nega, dizendo que o corpo dele não é ferramenta para guerra alguma e que ele jamais vai lutar em uma guerra que levou seu pai e tantos homens da vila à morte. Todos da aldeia o apoiam, pois eles finalmente enxergam o mal que as guerras causam a eles mesmos. No entanto, o comandante continua insistindo e ameaça o Sinbad, dizendo que caso ele não se aliste, quanto ele e sua mãe serão executados por traição. E essa notícia é bastante chocante para o Sinbad. Mais tarde, o Sinbad conversa com Yunnan. Ele diz ao seu amigo viajante que entrar no exército é praticamente o mesmo que assinar uma sentença de morte, já que os soldados são enviados direto para a masmorra. Só que ao mesmo tempo, não se alistar também é arriscado. Logo, as duas únicas opções de vida que ele tem são as de morrer. O Sinbad afirma que ainda não pode morrer, porque ele precisa cuidar da sua mãe e de todo o povo da vila. A guerra que nunca acaba destruiu o império onde ele vive, e agora o sonho dele é reconstruí-lo. O Yunnan então diz que se esse é o seu desejo, ele deve seguir até a torre, pois se o império estiver mesmo em pedaços, ele deve conquistar o poder da masmorra para se tornar o rei, e com isso, ele pode salvar esse império e talvez até mesmo o mundo. Ele diz ao Sinbad aceitar o destino que ele tem pela frente e buscar o poder de um verdadeiro rei. Depois de ouvir essas palavras, o Yunnan simplesmente desaparece. O Sinbad decide seguir o conselho dele e entrar na torre, mas ele não tem coragem de contar isso para sua mãe. Ela, já desconfiando de que o seu filho pretende fazer algo, decide entregar a ele que pertencia ao seu pai. Ela diz que ele finalmente encontrou o próprio caminho e que não quer impedi-lo de seguir em frente. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, o Dragon já estava organizando seu exército para entrar, mas antes que ele consiga agir, o Sinbad aparece na frente das tropas e declara que ele vai conquistar o poder da masmorra com suas próprias mãos. Seu objetivo é mudar o destino do mundo e salvar o império. Ele ignora todos os militares e corre em direção à gigantesca masmorra. Dentro do local, ele encontra restos de uma cidade antiga e linda, que agora está tomada por dragões. O Sinbad fica maravilhado com o que vê, mas logo escuta gritos de desespero. Eles vêm dos soldados do Dracon, que já estão sendo massacrados por dragões, e assim todos acabam morrendo. Um dos monstros ataca o Dracon, o levando à beirada da masmorra e quase o mata, mas o Sinbad chega a tempo de salvá-lo, e assim eles fogem juntos. Os dois começam a discutir, e é nesse momento que o rei dos dragões aparece voando sobre eles. Eles vão até o esconderijo do monstro e encontram ele cercado pelos outros dragões. O ambiente está repleto de geysers, que de certa forma podem funcionar como uma mecânica para derrotar esse chefe. O Dracon sugere usar o Sinbad como isca, mas o Sinbad recusa. Ele pergunta ao Dracon quantos soldados morreram pelo bem do Império, mas o Dracon responde que isso não importa, pois morrer pelo país é a maior glória que um soldado pode ter. Ele então decide seguir sozinho e tentar alcançar aquela porta, mas quando chega lá, ela não se abre e ele acaba sendo visto pelo Rei dos Dragões. E em um momento crítico, o Sinbad intervém mais uma vez e salva o Dracon, que agora, envergonhado, pede para que o Sinbad o mate, pois ele falhou como soldado ao sentir medo. No entanto, o Sinbad diz a ele que ter medo da morte não é algo para se ter vergonha, e sim algo natural. Afinal, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano e não apenas uma simples máquina de guerra. Ele também diz que o Imperador e o seu exército só sabem mandar as pessoas para o abate. Então, o seu plano é mudar completamente isso, construir um país que proteja a vida do seu povo. Após falar isso, Sinbad pega um escudo e aproveita os geysers para ser lançado no alto. Ele desvia de um ataque elétrico
elétrico do dragão e derrota a criatura. Com a morte do dragão, eles conseguem as chaves para abrir a porta misteriosa. Ao invés de encontrar uma gótica lá dentro, eles na verdade são obrigados a lutar contra vários monstros, algo bem triste. Enquanto enfrentam esses desafios, eles vão criando um vínculo e percebem que estavam errados sobre a opinião que tinham um sobre o outro. Mais à frente, eles chegam a um templo, onde o Sinbad encontra uma lâmpada mágica. Dentro dela está o gênio da ira e do heroísmo, chamado Baal. Esse gênio tem o poder de escolher um mestre e conceder a ele o poder de um rei. Então, os dois lutam entre si para conseguir esse poder. E no fim, o Sinbad sai vitorioso. Fora da masmorra, os soldados do Império aguardam quem quer que seja o vencedor, prontos para tomar o tesouro e o poder conquistado. Mas o Sinbad se recusa a entregar o que conquistou e declara oposição direta ao imperador. Eles tentam prendê-lo chamando-o de traidor, mas ele escapa com a ajuda do Yuna, que ensina ele a liberar o verdadeiro poder que ele ganhou. De volta à vila de Tyson, ele descobre que aquele curto período que ele passou na masmorra totalizaram 2 meses no mundo real. Durante esse tempo, a saúde da mãe dele piorou bastante. Ao visitá-la, ela confunde ele com seu marido e começa a falar sobre como o Sinbad cresceu. Ela diz que o Sinbad partiu em sua aventura, levando somente a antiga espada do seu pai. Ela diz que se orgulha muito do seu filho e que o ama muito, e logo depois disso ela falece. Depois desses acontecimentos, vemos que o Sinbad é visto em todo o Império como um herói por ter vencido a masmorra, mas ao mesmo tempo ele é considerado um traidor pelas autoridades. Antes de mudar o local no qual ele nasceu e cresceu, o Sinbad decide viajar o mundo. Além disso, após a vitória dele, várias outras masmorras começaram a surgir pelo planeta. Muitas pessoas tentaram conquistá-las, mas nenhuma obteve sucesso. Com o passar do tempo, o Sinbad ficou conhecido como o caçador de masmorras, e atualmente ele está desaparecido em um lugar chamado Imuchak, onde ele acaba encontrando um abrigo. Lá ele encontra um homem chamado Hinahoho, lutando contra uma criatura. Os dois acabam sendo dominados, mas antes que o monstro consiga derrotá-los, o Sinbad chega na hora certa e elimina a criatura, salvando os dois. Enquanto isso, o Dracon recebe uma outra oportunidade dada pelo irmão dele. Ele parte junto das forças secretas do Império, tendo a missão de matar o Sinbad e recuperar a relíquia. O Sinbad diz ao grande homem, que eu vou chamar de Hina, que ele é incrivelmente corajoso por ter enfrentado um monstro daquele tamanho armado só com um arpão. Logo em seguida, a garota chamada Pipirica, que eu vou nomear carinhosamente de Rica, desperta e dá os parabéns ao seu irmão. Enquanto Sinbad interagia com esses NPCs, ele não desperdiça a oportunidade e pede para que esses dois nativos mostrem mais sobre o território de Imuchak para ele. Ele também deseja conhecer quem comanda a região, e eles explicam que o pai deles é o líder da vila, e o Sinbad solicita ser levado até ele. O Hina avisa que o povo de Imuchak não costuma tratar bem os estrangeiros, mas o Sinbad responde que isso não é um problema para ele, pois ele deseja conhecer novas pessoas e viver novas culturas durante a sua jornada de transformação do mundo. Eles o levam de volta à vila, onde ele será apresentado ao chefe. Todos da aldeia começam a se preparar para uma comemoração. Eles querem comemorar o fato do Hina ter se tornado um guerreiro. Eles acreditam que o Hina derrotou aquela criatura sozinho. Um tempo depois, o chefe informa aos seus filhos que uma masmorra foi encontrada e ele pretende mandar alguns dos seus homens para lá. O Sinbad adverte o chefe, pedindo para que ele mantenha a distância da masmorra. Ele também revela os poderes que possui e também como os adquiriu. Durante a noite, o Sinbad é surpreendido por um ataque do líder do grupo Slanglash, que no caso é um garoto chamado Jafar. E após uma breve trocação de golpes, o Jafar acaba fugindo e ele jura que será ele quem vai tirar a vida do Sinbad. Ao mesmo tempo, o Hina está se sentindo culpado por não ter conseguido derrotar a criatura e por ter mentido para todos. Então, para pagar pelos seus pecados, ele decide entrar na masmorra e mostrar que merece ser chamado de guerreiro. O Sinbad vai atrás dele para garantir sua segurança, já que o grupo Slanglash ainda está no encalço dele. E por incrível que pareça, a masmorra é o local mais seguro que existe. Lá dentro, o Hina é atacado por várias borboletas e acaba pulando em um rio para tentar escapar. Ele chega em uma sala com uma porta que o leva direto ao tesouro. Após derrotar o monstro, ele é surpreendido pelo Dracon e seus companheiros. O Sinbad aparece no momento certo e consegue salvá-lo antes que a luta comece, mas eles logo ficam em desvantagem e só conseguem fugir se jogando na água. A água, no entanto, é congelada pela Falan e eles escapam por pouco. Antes de passarem pela porta seguinte, a Falan entrega poções de cura para todo o pessoal do grupo Slanglash. O Dracon desconfia da poção, mas prefere não comentar nada. Já dentro do templo, o Dracon invoca o gênio chamado Valefor. O Valefor percebe que a Falan é uma bruxa e expulsa ela da masmorra, e tudo o que sobra dela é uma boneca. Mais tarde, descobrimos que a bruxa trabalha para o irmão do Dracon, o Barbarossa, que quer tomar o trono para si. O
dragão tenta conquistar o poder de um rei para si mesmo, mas ele é considerado indigno. Ao mesmo tempo, o Sinbad e o Hina também chegam ao local, e o Valefor anuncia que quem conseguir capturar a cria dele, o Minifor, ficará com todo o seu poder, mas quem falhar vai ficar preso para sempre nessa masmorra. Todos tentam capturar o Minifor individualmente, mas ninguém tem sucesso. O Sinbad então diz que só tem uma forma de conseguir. Todos devem trabalhar em conjunto, dando chances iguais para cada um. Ele promete tentar não capturar o Minifor, prometendo apenas ajudar todos eles, pois ele já tem o poder de um rei. Ao revelar isso, ele consegue fugir da desconfiança de todos, mas no fim, o Sinbad acaba usando toda essa situação para convencer o grupo a ajudá-lo na captura do Minifor. Após capturá-lo, ele diz que os seus planos vão muito além do que eles imaginam, por isso ele vai precisar de muito poder. Ele compartilha sua ideia de usar o poder de um rei para criar uma nova nação e convida a todos para se juntarem a ele nessa jornada. Mas antes que eles respondam, Jafar e seus aliados acabam sendo dominados pelas borboletas negras. Eles, infelizmente, se transformam em demônios, e o Valefor avisa que a única forma de impedir a transformação completa deles é destruindo todos os recipientes com o poder do Baal. Mas o Sinbad recusa essa opção. Ele promete que vai salvar todos os seus futuros companheiros. Assim, o Sinbad, o Hina e o Dracon se unem para enfrentar o demônio. O Dracon insiste que eles precisam derrotar a criatura para sobreviver, e o Valefor, por outro lado, revela que as pessoas que o demônio possuiu ainda estão vivas dentro do peito da criatura. Ele também diz que para acabar com os demônios, sem matar as pessoas, eles precisam lançar um único ataque preciso e poderoso no centro do corpo do monstro. Com essa informação, os três começam a trabalhar em equipe para dar a oportunidade ao Sinbad de usar os seus poderes contra o inimigo. E no momento em que ele está prestes a finalizar o demônio, Afalan envia uma de suas manifestações e consegue desarmar o Sinbad. Através dessa manifestação, o Barbarossa revela ao Dracon que ele foi dado como morto pelo Império e agora é visto como uma vergonha pela família. Isso faz com que o Dracon perca completamente sua esperança, mas o Sinbad insiste em continuar, mesmo com o Hina sendo capturado e ele mesmo sendo brutalmente atacado pela criatura. Inspirado pelo Sinbad, o Hina consegue espancar o monstro e com o apoio do Dracon, eles conseguem avançar para derrotar o demônio de uma vez por todas. Mas a batalha ainda não acabou, pois o demônio tenta trazer a si mesmo de volta à vida, usando Jafar como receptáculo ideal. O Valefor avisa que se eles derrotarem o demônio, eles vão acabar tirando a vida do Jafar também. Então, o Sinbad tenta puxar o Jafar de dentro da criatura para tentar salvá-lo, e enquanto faz isso, ele é alertado de que ele pode acabar morrendo, mas o Sinbad não se importa. De repente, ele acaba sendo levado para dentro das lembranças do garoto, onde o Baal fala que o Sinbad precisa convencer o Jafar de que ele ainda tem uma esperança em sua vida. Se o Sinbad não conseguir fazer isso, o Jafar vai se perder completamente na escuridão e nunca mais vai retornar. De repente, o Jafar aparece falando em sua versão mais jovem, que está chorando e chamando pelos seus pais, os mesmos que ele foi forçado a matar. O Jafar tenta se convencer de que não adianta derramar lágrimas, porque eles já não têm mais uma casa. Ele fez o que tinha que fazer, tirando a vida dos seus próprios pais porque não havia outra opção. O Sinbad abraça o Jafar e promete que vai oferecer um lar para ele. Ele diz que o Jafar não precisa mais lutar sozinho para sobreviver, e nesse exato momento, ele usa seus poderes para impedi-lo de cair na escuridão total e virar um demônio. Assim, depois que todos conseguem escapar, o Valefor diz que eles precisam escolher quem vai ser o receptáculo de um rei, e a escolha recai sobre o Sinbad. Logo em seguida, todos aparecem do lado de fora da masmorra, onde o chefe dos Imuchak está esperando com um exército. O Dracon decide retornar ao Império de Partevia. Ele sabe que isso é perigoso e que seu irmão pode tentar executá-lo por traição, mas ele escolhe se arriscar, pois agora ele tem alguém que ele deseja proteger. Antes de partir, ele recebe a bênção de um gênio, sendo ele o primeiro guerreiro a conseguir isso, mas infelizmente ele não faz ideia de como usar esse poder. O Hina finalmente consegue participar da cerimônia e finalmente é reconhecido como um dos grandes guerreiros de Imuchak, e enquanto todos celebram, o Hina conta ao seu pai que ele decidiu seguir o Sinbad e viajar pelo mundo com ele. Seu pai também acredita que o Sinbad é alguém capaz de mudar o mundo e permite que o Hina o acompanhe em sua viagem pelo mundo. Logo depois disso, o Hina e o Sinbad vão até o rei da tribo de Imuchak para que o Hina possa realizar o seu maior desejo, que é pedir a mão da filha dele em casamento. Mesmo o rei estando desconfiado do Hina, ele acredita nas palavras desse nobre guerreiro. Ele acredita que o Hina será um nobre guerreiro no futuro, e então ele permite o casamento e dá a sua bênção para o casal. Com isso, o Sinbad e os outros deixam a terra dos Imuchak e iniciam suas jornadas para aprender mais sobre o capitalismo. No barco, cedido pelos Imuchak, a mulher do Hina, a Huru, começa a ensinar o Sinbad e o Jafar tudo que eles precisam saber para atuarem como mercadores. O Jafar acha que esse papel de vendedor é bem estranho para ele. Ele acaba chamando a Huru de bruxa velha. Como castigo, ele leva um golpe de
karatê na cara, e ela ainda aplica um sermão nele, o dizendo como um verdadeiro comerciante deve se comportar. O Sinbad também participa das lições, e os dois sofrem bastante ao aprender mais sobre a matemática. Eles ficam acabados no final da aula, mas descobrem que tem um lado bom em ter uma mulher a bordo, que no caso é o fato da Huro fazer uma comida incrível. Além disso, como homens inexperientes, o Jafar e o Sinbad aprendem mais sobre uma mulher. O que eles aprendem é bastante simples e acontece em todas as famílias. Um homem nunca deve contrariar uma mulher, senão ele pode acabar apanhando. Com o passar do tempo, eles vão levando seus estudos cada vez mais a sério. Os dias se passam, até que finalmente o navio chega ao primeiro destino da rota. O Sinbad sobe no mastro e grita que eles chegaram ao Império de Ren. O Império de Ren é muito rico e imbatível em território e riqueza. O Sinbad e sua equipe desembarcam na cidade de Napolia, conhecida como a capital dos negócios e o centro financeiro da economia mundial. Assim que vem uma multidão reunida perto do navio, o Sinbad anuncia que é hora de trabalhar. Ele abre uma loja na mesma hora e começa a chamar pessoas para conferir os produtos exclusivos do Imuchak. Todos ficam curiosos e o Jafar mostra que eles têm o direito exclusivo de vender os itens da tribo Imuchak. O Sinbad usa o seu carisma para conquistar as garotas e a multidão ao redor, fazendo com que todos comprem o máximo que puder. No entanto, a felicidade deles acaba quando dois soldados chegam e perguntam sobre suas licenças comerciais. O Sinbad se desculpa e diz aos guardas que ainda não se registrou e pergunta para eles como ele faz isso. Os guardas suspiram e zombam do fato dele ser um completo novato. Eles então explicam que ele precisa ir até a União dos Comerciantes de Ren, que é responsável por todo o sistema de comércio. Depois disso, os soldados vão embora e a multidão de clientes também se dispersa. De repente, um homem loiro misterioso aparece. Ele está usando uma túnica azul e pede para falar com o dono da loja. Ele se vira para o Sinbad e se oferece para comprar todos os produtos que ele tem ali. O Sinbad pergunta para o homem se é mesmo ilegal vender mercadorias sem registro, e o homem responde que só é proibido comercializar diretamente com o público. Ele ainda explica que possui uma licença oficial do Sindicato de Comerciantes, que o permite comprar itens sem infringir nenhuma regra. O homem diz ao Sinbad que seria uma vergonha para ele voltar até o norte de mãos vazias, sem fazer nenhuma venda significativa. O Sinbad ainda tem suas dúvidas, mas o Jafar acaba aceitando a proposta na hora. O comerciante loiro entrega a papelada que comprova a transação e sai para mandar os ajudantes trazerem os produtos. O grupo todo começa a comentar como essa situação foi perfeita, já que agora eles não precisam mais se preocupar com a parte de vender nada. Logo depois, o loiro reaparece com um saco cheio de moedas de prata. Todos ficam animados ao receber o pagamento pelas mercadorias, mas quando anoitece, eles descobrem o que realmente está acontecendo ao verem a loja desse homem. Ele está revendendo tudo que comprou por um valor 5 vezes maior do que o preço original. Assim, eles percebem que foram passados para trás. O produto deles era muito mais valioso. No entanto, eles não sabiam disso. O Sinbad entende claramente a jogada que o comerciante loiro fez. Ele então reúne seu grupo em uma reunião de emergência e diz que naquele ponto a única saída deles é entrar oficialmente para o Sindicato dos Comerciantes. Sem isso, não há base para contestar o que o homem está fazendo com o produto deles. O clima entre todos fica pesado por perceberem que foram enganados, mas o Sinbad joga o contrato de venda para o alto e diz que é justamente isso que torna as experiências novas tão valiosas. Ele comenta que agora passou a ter ainda mais respeito pelos comerciantes, pois agora ele finalmente entendeu como todos são espertos. Ele completa dizendo que o dinheiro move o mundo e quem movimenta o dinheiro são os comerciantes, ou seja, no fim das contas, são os comerciantes que impulsionam a prosperidade do mundo. O Sinbad então decide enviar os outros de volta para Imuchak para buscarem mais produtos, enquanto ele decide permanecer no local para cuidar da negociação com o sindicato de mercantes. Ele acredita que precisa entender tudo sobre negócios e sobre o mundo para se tornar um rei de verdade, até que de repente ele sente fome e se lembra que antes de tudo ele é humano e precisa comer. Ele decidiu ficar com somente uma moedinha de bronze que acaba escapando da mão dele, e quem a pega é justamente aquele mesmo comerciante loiro de antes. O homem entrega a moeda de volta para ele e ao invés de brigar, o Sinbad resolve convidá-lo para jantar. No fim, o homem revela o seu nome, sendo ele o Rashid, um vendedor vindo de Balbad, que é considerada a segunda nação mais rica, ficando atrás apenas de Ren. Ao perceber que o Sinbad continua o tratando com respeito, mesmo depois do que aconteceu, o Rashid pergunta se ele se deu conta de que foi enganado e perdeu todo o seu lucro. O Sinbad admite que não tinha conhecimento suficiente sobre o comércio, então era natural perder para alguém experiente, e é justamente por isso que agora ele quer aprender todas as estratégias e truques com o mesmo homem que o passou para trás. O Rashid fica impressionado com a ambição e a vontade de aprender do Sinbad.
Ele explica que o erro do Sinbad foi não ter precificado corretamente os itens que eram inéditos em Ren, o que facilitou o lucro enorme que ele teve. O Sinbad percebe que há algo diferente no Rashid quando vê o fluxo dos Hoods ao redor dele. Isso faz com que o Sinbad entenda que o Rashid não é apenas um simples vendedor. O Rashid demonstra conhecer até mesmo o líder da tribo dos Imuchak. Ele pergunta ao Sinbad como ele conseguiu autorização para vender as mercadorias, já que ele tentou várias vezes conseguir vendê-las e sempre voltou de mãos abanando. O Sinbad se lembra dos ensinamentos da Huro e dá um leve sorriso ao dizer que isso é um segredo profissional, mas ele topa contar como conseguiu, mas apenas com uma condição: o Rashid precisa virar o seu parceiro de negócios e contar tudo sobre o país que ele ainda precisa aprender. O Rashid comenta que o garoto é bem convencido, mas que vai dar uma chance para ele. Após o acordo ser firmado, o Sinbad ativa o poder do seu gênio Vallefort e congela a bebida do Rashid, revelando que ele já conquistou uma masmorra. A atitude do Rashid muda completamente e ele começa a ouvir com atenção as histórias das aventuras do Sinbad. Curioso, o Rashid pergunta por que ele está tão focado em se tornar um comerciante, e o Sinbad responde que ele quer transformar o mundo. Ele declara que vai fundar um país capaz de mudar o mundo, e o Rashid percebe que esse garoto tem metas grandiosas, mas ele vê que o Sinbad ainda é muito imaturo. Ele se levanta e revela que para se tornar membro oficial do Sindicato dos Comerciantes é preciso ter a recomendação de alguém já registrado e também reunir 1000 moedas de ouro, algo que a maioria das pessoas não consegue fazer em vida. O Rashid então desafia o Sinbad. Se ele realmente acredita que pode realizar seus próprios sonhos, ele deve conseguir juntar essas moedas em apenas um mês. Se o Sinbad conseguir fazer isso, o próprio Rashid vai escrever uma carta de recomendação. E depois que o Rashid vai embora, o Sinbad sente que esse é o próximo passo no seu caminho. Ele decide descansar em um quarto de hospedagem que foi pago pelo próprio Rashid. E lá ele começa a refletir sobre quem realmente é esse homem misterioso. Logo em seguida ele começa a pensar em como vai levantar uma quantia tão alta em tão pouco tempo. Ele sabe que mesmo se arrumar um trabalho como guarda ou como um auxiliar em um restaurante, o máximo que ele vai receber será um salário base. De repente a espada dele cai do suporte e o Sinbad vê aquelas borboletas voando ao redor enquanto a pega, e nesse momento ele finalmente tem uma ideia de como pode ganhar esse dinheiro. Um mês depois, quando Rashid chega à cidade de Napolha, o seu guarda avisa que tem uma grande multidão reunida na frente deles. Eles vão até a multidão para ver o que está acontecendo e encontram o Sinbad em um telhado próximo. Ele começa a contar uma história sobre as masmorras cheias de armadilhas traiçoeiras e monstros perigosos, narrando tudo na terceira pessoa, e descreve com paixão como lutou contra um dragão gigante e derrotou ele com sua espada quando ele nem mesmo tinha um grande poder. Em seguida, o Sinbad invoca um relâmpago para impressionar a todos, e isso dá muito certo. Todos começam a aplaudi-lo enquanto jogam moedas de bronze e prata para ele. O Sinbad segue contando sua história, até que ele percebe o Rashid em meio à multidão. O Rashid se aproxima dele e diz que foi uma ideia genial entreter o povo por dinheiro. O Sinbad agradece, pois foi o Rashid quem disse que as histórias dele eram interessantes. Mesmo assim, o Sinbad ainda não conseguiu juntar as 1000 moedas de ouro que precisava e pede por mais um pouco de tempo. O Rashid então acena com a cabeça para o seu guarda e o homem traz uma bolsa gorda cheia de moedas de ouro para o Sinbad. O Rashid diz que essa é a contribuição dele por ter ouvido suas histórias emocionantes. Ele também aceita a proposta de virar parceiro do Sinbad. O próprio Sinbad não entende nada e pergunta ao Rashid quem ele realmente é. Então, o guarda revela que esse homem que está fingindo ser um comerciante é na verdade o Karim Rashid, o governante de Balbad. Enquanto isso, o navio vindo do território de Muchak está voltando para Ren. O Jafar ainda está sobrecarregado com as lições da Huro. Ele acha que teria sido bem melhor ter ficado ao lado do Sinbad do que ficar estudando. Então, para acalmar ele, a Huro diz que entende o quão difícil é estudar, principalmente por conta do passado dele como assassino. Ela sabe que ele quer servir o Sinbad, mas é justamente por isso que ele precisa aprender mais, pois somente assim ele vai se tornar alguém útil. De repente, a Huro cai no chão e começa a tremer. Logo eu pensei, será que ela usou drogas? O Jafar pensa o mesmo, e quando ele pergunta se ela está bem, ela choca a todos, revelando que está grávida. A Huro explica que os Imuchaks têm um período de gravidez mais curto do que os humanos normais, tudo por conta do clima rigoroso do norte. Ela também fala que planeja usar o Jafar como assistente de parto e como babá. Logo depois, ela dá à luz a um menino saudável, e o Jafar se enrola todo para cuidar de um bebê que é quase do mesmo tamanho do que ele. Enquanto isso, o Sinbad recebe a permissão do Sindicato dos Comerciantes de Ren e agradece ao rei Rashid por toda a ajuda. Ele está animado para começar os negócios, mas o rei diz que ainda precisa manter o show por mais um tempo. O Sinbad acha que isso é desnecessário, mas o Rashid explica
que ele ainda é um amador quando se trata de fazer negócios. Ele não tem loja e nem depósito para guardar suas mercadorias. Para piorar, ele não tem um meio de transporte para distribuir seus produtos. Além disso, ele vai precisar fazer propaganda da loja, e isso vai dar bastante trabalho. O Rashid comenta que em Ren existem várias opções de entretenimento, e a principal é o Coliseu, onde as pessoas lutam por sua vida. Mas ele não quer que o Sinbad participe das batalhas de gladiadores. Ao invés disso, ele sugere que o Sinbad use o teatro para divulgar as suas histórias e a sua loja. O Sinbad acha essa ideia incrível e já sai correndo para se preparar. Pouco tempo depois, ele chega no grande teatro de Ren e registra o show dele como o capturador de masmorras. Muita gente duvida do espetáculo, mas então do nada começa a nevar. Eles veem o Sinbad no telhado do teatro e ele puxa sua espada para soltar um raio, assustando a todos. Quando as pessoas se acalmam e abrem seus olhos, eles veem uma linda luz no céu. Os flocos de neve começam a cair e essa luz os ilumina, fazendo com que eles fiquem fascinados com tamanha beleza. Com esses efeitos especiais, o Sinbad começa a narrar a história dele sobre a captura de sua primeira masmorra, emocionando todo o público. Em pouco tempo, ele se torna a maior estrela de todo o Império Ren, fazendo apresentações diárias com o teatro lotado. Numa noite, voltando para a pousada com Rashid, o Sinbad escuta uma gritaria vindo de fora. Ele espia pela janela e pela primeira vez ele vê o Coliseu gigantesco. Alguns dias depois, o navio de Imuchak chega na cidade e um dos guardas do Rashid, que agora virou moço de recados do Sinbad, aparece para receber o Hina e os outros. O Hina e a Huro ficam para trás para descarregar as coisas e pedem ao restante do grupo para que eles sigam de carruagem. O Jafar e os demais chegam ao Coliseu, onde encontram o Sinbad fazendo sua apresentação para uma multidão gigantesca. O Jafar fica chocado e o mensageiro explica que o Sinbad tem feito tudo isso para arrecadar fundos e também para ficar mais popular. No meio dessa confusão toda, o filho do Hina, chamado Kiki, desce dos ombros do Jafar e se aventura lá dentro do Coliseu. Ele começa a procurar por ele e escuta uma risada ecoando pelas profundezas do subsolo. Lá embaixo, o Jafar fica chocado ao ver o garoto sendo segurado por uma criatura gigantesca. Desesperado com a cena, o Jafar entra em pânico e o comportamento do monstro muda de simpático para extremamente agressivo. Mesmo sentindo medo, ele se recorda de quando o Sinbad arriscou tudo para salvá-lo e decide fazer o mesmo agora pelo pequeno Kiki. Ele parte para cima do monstro, desviando dos golpes e se movimentando o mais rápido que pode para pegar esse monstro de surpresa por trás. Ele ativa sua técnica especial e tenta acertar diretamente o coração do monstro, mas acaba errando por conta dos gritos do menino, que acabam o desconcentrando. O monstro agarra o Jafar e o arremessa com tudo contra o chão. O Jafar entende que não vai conseguir vencer desse jeito, então ele se lembra da promessa que fez com Sinbad, que na época o disse que o daria um lugar para chamar de lar. Lembrar disso o motiva ao salvar o pequeno Kiki. É nesse momento que o Jafar desperta o poder do gênio de Baal. Suas facas acabam ficando carregadas com magia elétrica e ele ataca o monstro bem na hora em que ele estava prestes a devorar o garoto. Ele usa um raio como se fosse uma corda para prender o monstro e consegue resgatar o Kiki. O monstro desmaia na hora e pouco depois o Sinbad aparece no local. Quando o Jafar recobra a consciência, a primeira coisa que ele faz é se certificar de que o Kiki está bem. O Sinbad o tranquiliza, dizendo que o bebê está bem. O Jafar então explica que durante a luta, suas armas começaram a emitir um brilho estranho do nada, e o Sinbad percebe que o Jafar despertou um poder por ser um seguidor dele, sendo o Jafar um guerreiro leal que pode usar parte do seu poder. Mais tarde, a Huro cuida dos ferimentos do Jafar e o agradece por ter salvado o pequeno Kiki. No dia seguinte, todo mundo vai conhecer a nova loja do Sinbad e eles ficam chocados, porque na realidade o lugar é um shopping inteiro. Eles ficam meio perdidos tentando entender, quando do nada o Sinbad aparece usando diversas joias. Ele anuncia que aquilo ali é a sede oficial da Companhia de Comércio de Sindria e que eles finalmente vão poder começar os negócios em Ren. O Sinbad agradece ao Rashid por todo o aprendizado e avisa que vai voltar para sua terra natal, Balbad. Antes que ele partisse, o Rashid sugere que ele escreva um livro contando sobre suas aventuras e o Sinbad o convida para visitar o seu país no futuro, para que assim eles possam continuar fazendo negócios. Depois disso, o Sinbad finalmente parte. Os amigos do Sinbad ficam surpresos ao descobrir que ele estudou economia e comércio com o próprio rei de Balbad. E antes de partir, o Sinbad publica a sua autobiografia, assim como Rashid sugeriu. O que ele não imaginava é que aquilo um dia se tornaria a obra literária mais importante do mundo, a história do Rei dos Sete Mares. Algum tempo depois, o Sinbad e o grupo embarcam em uma nova aventura. Eles chegam no reino de Sassan, um lugar cheio de formações rochosas. Enquanto sobem por uma trilha montanhosa, o Jafar comenta que esse reino é conhecido por produzir os metais mais valiosos do mundo. No entanto, eles não têm muitos acordos internacionais. Porém, recentemente, eles têm se aproximado
chamado de Ren, o que abre uma oportunidade para que a companhia de comércio Sindria possa fazer conexões com esse reino. O Hina demonstra preocupação em deixar a empresa nas mãos do Vitel e do Mahad, já que a Huru está grávida novamente e eles não vão ser de muito ajuda. No entanto, o Sinbad diz a ele para relaxar, porque o Vitel e o Mahad dão conta do recado. Eles seguem viagem e logo chegam em um penhasco onde conseguem ver toda a grandiosa capital de Sasan. O povo de lá cultua um deus ancestral e não aceitam contato com estrangeiros que eles consideram impuros. Eles também possuem conhecimento e tecnologia muito à frente do resto do mundo, o que só faz o ego deles aumentar cada vez mais. Quando Sinbad e seus aliados entram na capital, eles ficam maravilhados com a qualidade impressionante do trabalho em metal que todos realizam ali. Só que logo as pessoas começam a se afastar deles, chamando-os de forasteiros imundos. Até os guardas avisam que eles não podem conversar com os civis sem autorização e os levam direto para um prédio administrativo. O oficial que os recebe se nega a negociar com estrangeiros e explica que só enviaram materiais para Ren por conta da amizade antiga entre os dois reinos. O Sinbad então pergunta o que eles precisam fazer para também construir esse tipo de relação com o Sasan. Ele diz que quer conhecer e entender todas as culturas e religiões do mundo e pergunta o que poderia fazer para beneficiar o povo de lá. O oficial fica surpreso com o interesse sincero dele, mas diz que se o Sinbad quiser mesmo ser aceito, ele precisa visitar os Cavaleiros de Sasan, que são os governantes do país. O Sinbad e seus companheiros chegam bem a tempo de ver uma cerimônia dos Cavaleiros de Sasan, liderados pelo rei Darius. O objetivo do Sinbad agora é conseguir a aprovação do Darius para ser reconhecido como um aliado oficial do reino. Sem pensar duas vezes, ele se aproxima do Darius, correndo ao lado da comitiva e se apresentando, mas os guardas o impedem. Eles ameaçam eliminar ele ali mesmo, mas o Darius ordena que eles parem, dizendo que não vale a pena sujar suas lanças com o sangue imundo de um herege. Mesmo assim, o Sinbad não desiste. Ele vai até o castelo do rei e tenta convencer os guardas a deixá-lo entrar, repetindo várias vezes que não tem mais intenções. Mais tarde, eles vão até um bar que foi feito somente para visitantes estrangeiros, e o Sinbad está decidido a encontrar o rei no dia seguinte. O Hina, já bêbado, fala que eles deveriam invadir logo de uma vez, enquanto Jafar tenta somente acalmar os dois para que eles possam agir de forma civilizada. De repente, um morador local se aproxima do Sinbad e pergunta se pode se sentar junto com eles. Porém, a atendente o agarra pelo colarinho e o sacode, avisando que ele não tem autorização para entrar naquele local, já que ele é exclusivo para visitantes estrangeiros. Ela ainda reforça que ele deveria se lembrar do seu lugar como filho do rei. Nesse momento, o Sinbad percebe a oportunidade perfeita para ganhar a confiança do povo. Pouco depois, ele começa uma conversa com Mistress, que é o filho do rei Darius. A atendente fica incomodada por ver o Mistress conversando com forasteiros e escutando histórias sobre o mundo além das fronteiras de Sasan, mas o Sinbad usa seus encantos nela e ela acaba permitindo que eles conversem tranquilamente. Com isso, os dois começam a comer e o Mistress ataca a comida e as bebidas com vontade, já que por ser um aprendiz noturno, ele normalmente só tem acesso a refeições sem graças e bem básicas. Ele demonstra frustração pelo fato do povo de Sasan não poder conhecer o mundo exterior, e é por isso que ele tem tanto interesse nas histórias de fora que o Sinbad pode contar. O Sinbad resolve atender o pedido e se apresenta como responsável por capturar uma masmorra, entregando a ele o seu livro, As Aventuras de Sinbad. Em seguida, ele faz uma espécie de demonstração para o Mistress, liberando eletricidade pela espada enquanto narra sua própria história. O Mistress fica impressionado com o conteúdo que ele vê no pergaminho e declara que também deseja sentir aquela liberdade e viver uma aventura de verdade, ao invés de ficar preso no reino de Sasan. Ele sai dali motivado, estando completamente decidido a conhecer o mundo com seus próprios olhos. No dia seguinte, ele tenta reencontrar o Sinbad, mas acaba sendo surpreendido pelo seu pai. O Darius o repreende por violar o código da cidade, se envolvendo com estrangeiros. Ele manda o Mistress parar com essa ideia de sair pelo mundo e o lembra de que ele logo será um cavaleiro oficial. Além disso, ele chama a atenção do irmão mais novo do Mistress, pedindo para que ele não se deixe influenciar negativamente. O Mistress fica com muita raiva e quando seu pai pede para que ele pense melhor sobre suas ações, ele se recusa. O Mistress afirma que está exausto de viver preso naquela prisão chamada Sasan e diz que ele nunca vai servir como cavaleiro. Ele leva um tapa forte do seu pai, mas continua firme em sua decisão e vai embora. Ele procura o Sinbad e implora para ser levado junto com seu grupo. De repente, o Sinbad percebe alguém escondido perto da porta e chama a pessoa. Essa pessoa acaba sendo o Spartus, o irmão mais novo do Mistress. Ele quer que o Mistress fique no reino de Sasan e se torne o sucessor do seu pai como rei cavaleiro. O Mistress responde dizendo que se depender dele, quem irá assumir esse cargo será o Spartus, pois ele não vai continuar preso àquele país. O Sinbad vê a firmeza na fala dele e aceita levá-lo em sua jornada, mas diz que ele precisa ser responsável
responsável pelas suas próprias escolhas. O Mistress entende isso e pede para os Partos dar o recado ao pai deles, o recado de que ele está oficialmente deixando os Cavaleiros. O pequeno Spartus sai correndo depois de ouvir isso. No dia seguinte, enquanto Sinbad e os outros aguardam a chegada do Mistress, o Sinbad percebe uma movimentação estranha das borboletas e ao se virar ele encontra o Yuna, que zomba do Sinbad dizendo que ele está ficando cada vez mais velho. O Sinbad fica bravo e rebate, dizendo que ele cresceu e virou um jovem charmoso e que isso não tem nada a ver com estar ficando velho. Logo depois ele apresenta o Yunan aos amigos como um viajante meio esquisito que o levou até a masmorra onde estava o Baal. O Yunan tem acompanhado o Sinbad desde então e até mesmo sabe que o Sinbad se tornou portador de um segundo gênio. Ele conta que depois que o Sinbad conseguiu conquistar o Baal, diversas outras masmorras começaram a surgir por todo o mundo, despertando cada vez mais o interesse das pessoas. Agora, várias pessoas estão tentando capturar uma masmorra em Ren, em Sasan e até mesmo em Partevia, a terra natal do Sinbad. O Yuna então pergunta como ele vai lidar com os outros usuários de gênios, já que todos são figuras bem poderosas. Em resposta, o Sinbad diz que o seu desejo é apenas fazer negócios, mas ao descobrir que o Darius também conquistou uma masmorra, ele fica bastante curioso com o poder dele. O Yunan ri de sua reação e depois desaparece do nada, como se ele fosse um verdadeiro fantasma. Mais tarde, o Sinbad e seus companheiros chegam ao quartel dos Cavaleiros, onde o Mistress já havia vencido todos eles, com exceção do seu pai. Caso ele consiga derrotá-lo também, ele finalmente vai estar livre para abandonar os Cavaleiros. Mas se ele perder, a sua vida estará em risco. O Mistress parte com tudo para cima do Darius, mas ele consegue bloquear cada um dos seus ataques sem esforço. Ele diz que o Mistress tem uma boa técnica, mas que ainda não tem força o suficiente. Sem desistir, o Mistress volta a atacar, mas o Darius ativa o seu poder de gênio e invoca uma barreira de proteção. O Mistress é jogado para longe e os Cavaleiros acreditam que o Darius usou uma força concedida por um deus. Até o próprio Mistress começa a pensar que ele está enfrentando algo divino, mas ele não para de atacar. Ele usa sua lança contra seu pai e corre em seguida, tentando pegar ele de surpresa com um soco, mas a barreira continua firme e o Mistress é arremessado para longe pela própria força refletida. Derrotado, o Mistress cai e, seguindo as regras do duelo, o Darius avança para dar o golpe final. Nesse instante, o Sinbad intervém e pede para que ele pare. Os Cavaleiros tentam capturar o Sinbad, mas ele saca sua espada e lança um raio que deixa todos eles atordoados. O Darius ordena que ele não se envolva em um duelo sagrado, mas o Sinbad pergunta se aquele poder que ele tem é realmente o poder de um deus. Ele vai se aproximando do Darius, dizendo que mesmo tendo obtido aquele poder após vencer uma masmorra, esse poder não é algo divino. Ele não é um deus por ter esse poder. O Sinbad afirma que qualquer pessoa pode conquistar uma masmorra e conseguir esse tipo de força. Ele acusa o Darius de estar enganando o seu povo ao chamar o poder que ele recebeu da masmorra de uma bênção de Deus. O Sinbad então se apresenta como um capturador de masmorras e desafia o Darius para uma luta. Ele diz que está disposto a aceitar qualquer punição caso perca, mas se ele sair vitorioso, ele quer levar o Mistress com ele. Não só isso, mas ele quer uma autorização para fazer acordos comerciais com eles. Os Cavaleiros acham que o Sinbad é maluco por desafiar o Rei Cavaleiro, mas mesmo assim, eles não têm coragem de prendê-lo, já que ele também mostrou um poder que todos consideram divino. O Jafar percebe que o Sinbad está querendo fazer com que todos entendam que o Rei Cavaleiro não é o único capaz de usar o poder de um gênio. Com isso, o Sinbad quer provar que esse poder não é necessariamente algo divino, e ao fazer isso, ele conseguirá enfraquecer o pensamento primitivo deles de se isolarem do resto do mundo por conta de sua religião. O Sinbad então pergunta mais uma vez se o Darius aceita o seu desafio. O Rei Cavaleiro responde que ele é sem educação e fala demais. Ele diz que não liga para o Mistress ir embora, mas por ele estar desafiando as crenças do seu povo, ele vai aceitar o combate. O Mistress corre até o Sinbad avisando que ele não tem chance contra o Darius. Ele explica que o seu pai tem uma barreira invisível que o protege e os devolve contra quem o ataca. Mesmo assim, o Sinbad parece confiante de que ele vai vencer e seus aliados acreditam que ele é capaz de fazer isso facilmente. O Sinbad parte para cima do Darius, desferindo vários golpes rápidos, mas o Rei Cavaleiro consegue defender todos com facilidade. Logo em seguida, o Darius é quem parte para o ataque, mas o Sinbad se esquiva de todas as investidas com precisão. Então, o Sinbad invoca um raio contra o Darius e ele usa sua barreira mágica para refletir o ataque de volta. Na última hora, o Sinbad intercepta o raio com sua espada e no curto momento em que a barreira do Darius se desfez, ele aproveita a abertura para atacá-lo de novo. O Darius recua e ergue outra barreira para se proteger. Os Cavaleiros ficam chocados ao ver alguém lutando no mesmo nível que o rei deles, mas o Sinbad dá apenas uma risada e zomba deles por pensarem que essa é uma luta equilibrada. Então, ele decide finalmente mostrar quem é. Ele libera o poder de sua relíquia por todo o seu corpo. Os seus braços crescem e suas roupas rasgam.
várias escamas começam a cobrir o seu corpo, revelando assim a sua transformação. O Sinbad diz para o Darius que esse é o verdadeiro poder de um conquistador de masmorras e pergunta por quanto tempo ele consegue aguentar uma batalha com esse nível de força. Ele levanta sua espada e invoca uma enorme esfera de eletricidade no céu, bem acima do castelo. Então, um raio gigantesco cai em cima do Darius, que mal consegue segurar o golpe com sua barreira. O impacto causa uma destruição massiva no castelo, e quando a poeira baixa, os cavaleiros percebem que os dois sumiram e que há um buraco enorme no teto. O Sinbad agora está carregando Darius dentro de uma barreira mágica, o levando em direção a um local mais isolado. O rei ainda quer continuar a luta, mas o Sinbad o arremessa nas alturas direto nas montanhas. Logo depois ele pousa e vê que o Darius ainda está vivo. O Sinbad elogia a resistência dele, mas o Darius responde mandando ele parar de agir como se a batalha já estivesse terminado. O Sinbad então suspira, pois o Darius ainda não entendeu o seu recado. Então ele decide usar o seu golpe final. Ele usa esse golpe contra uma montanha. O ataque é tão forte que varre tudo pela frente e abre um buraco gigantesco no topo da maior montanha da região. O Darius fica em choque com o que vê, e o Sinbad o pergunta se agora ele consegue entender a diferença de poder entre os dois. Ele diz que se quisesse conquistar o país, ele já teria feito isso. O Darius então pergunta qual é o verdadeiro propósito dele em Sasan, e o Sinbad responde que está ali apenas para criar uma relação pacífica e fechar acordos comerciais. Ele pede desculpas por ter agido de forma rude antes e explica que estava apenas querendo uma negociação direta com ele. O Sinbad explica que as masmorras estão aparecendo por toda parte e cada vez mais pessoas estão se arriscando para conquistá-las. Ele afirma que o poder das relíquias vão fazer com que pessoas extremamente poderosas surjam e por isso as guerras no futuro serão muito mais destrutivas. O Sinbad deixa claro que não tem intenção de usar o seu poder para causar uma guerra, muito pelo contrário, o seu plano é acabar com essa era violenta. Ele compartilha o seu sonho de viver em um mundo onde todas as nações e povos se respeitam. Para isso, ele quer criar um país que será o centro desse novo mundo, e para fazer isso, ele precisa de aliados com o mesmo ideal de tornar isso possível. Ele pede ao Darius que o empreste o seu poder, para que juntos eles possam tornar o sonho de um mundo sem guerras realidade. Enquanto isso, no castelo, os cavaleiros cercaram o Hina e o restante do grupo. Eles estão preocupados com o sumiço do seu rei, que não voltou mesmo após meia hora. O Jafar já estava prestes a sacar suas armas, quando de repente um raio cai do céu, e de lá surgem o Sinbad e o Darius. Os cavaleiros ficam curiosos para ver quem venceu o duelo, mas antes que o Darius diga algo, o Sinbad declara que a luta terminou em um empate. Ele afirma que os dois têm um poder equivalente como conquistadores de masmorras, e por isso eles decidiram que nenhum deles podia vencer. Então eles terminaram a luta em um empate. Os cavaleiros ficam desconcertados, já que conforme a crença deles, apenas o rei pode possuir um poder divino. O Darius comenta que o poder das masmorras só desperta quando há um desequilíbrio no mundo. Ele explica que atualmente o planeta está à beira de uma grande crise histórica e por isso cada vez mais guerreiros escolhidos estão sendo agraciados com os poderes das masmorras. O Darius então declara que ele vai receber o Sinbad como aliado e imediatamente os cavaleiros demonstram fidelidade às suas palavras. Eles acolhem o Sinbad em Sasan para a total surpresa do Mistras. Mais tarde, o Mistras decide deixar o castelo e ir atrás do Sinbad. O seu pai se aproxima dele para se despedir e o Darius confessa que o manteve em Sasan devido às suas convicções religiosas, mas hoje ele acredita que no fundo isso também foi motivado por inveja. Ele admite que quando tinha a mesma idade que seu filho, ele também tinha o desejo de explorar o mundo, mas nunca teve coragem de falar sobre isso com seu próprio pai. Agora ele diz ao Mistras para conhecer o mundo em seu lugar, e o garoto se emociona e agradece seu pai com lágrimas em seus olhos. Logo depois, ele se reencontra com Sinbad e seus companheiros e comenta que mal consegue acreditar que finalmente ele vai poder sair de casa. O Sinbad avisa que por mais que ele esteja animado, ele não pode esquecer que a partir de agora ele vai ser parte da sua equipe. O Sinbad esclarece que ele é o representante da sua terra natal, sendo responsável pelas relações comerciais entre o reino de Sasan e a organização comercial dele. De repente, o pequeno Spartus aparece correndo e abraça o Mistras. Ele pergunta por que o Mistras estava indo embora sem se despedir. O pequeno sente que frequentemente o seu irmão quer abandoná-lo, e o Mistras faz carinho em sua cabeça e diz que estava tão envolto em seus próprios dilemas que ele não conseguia nem mesmo dar atenção ao seu irmão. Mas o Hina entende isso completamente diferente. Para ele, no fundo, o Mistras estava tentando não criar problemas para o seu irmão mais novo. Ele não queria que o pequeno Spartus seguisse o seu exemplo, e o pequeno, ao ouvir isso, acaba se emocionando. Ele diz ao seu irmão que sente muito orgulho dele, pois ele lutou bravamente para conquistar seus objetivos. O Mistras sorri e o consola,
consola, pedindo a ele que se fortaleça e um dia vá com ele explorar o mundo. Com isso, o Mistress parte com Sinbad, dando início a uma nova fase de sua vida. Enquanto isso, todos os cavaleiros se reúnem diante do monumento sagrado e perguntam ao Darius se permitir o Mistress deixar o reino foi realmente a melhor decisão. Ele acredita que sim, e assim, por influência do Sinbad, o conservador reino de Sasan foi forçado a mudar pela primeira vez em séculos, e ele acredita que essa mudança faz parte da vontade divina. Há algum tempo antes, após o término do confronto, o Sinbad pediu o apoio do Darius, que respondeu dizendo que ele lembrava de uma antiga história de Sasan. Segundo a lenda, o mundo estava cheio de corrupção quando o povo de Sasan chegou àquelas terras montanhosas. Eles carregavam consigo o poder de Deus vindo de sua terra original, e seu rei utilizou essa força divina para purificar as impurezas dali. Esse primeiro rei, dotado de um poder absoluto, foi reverenciado como um deus que trouxe a verdadeira justiça e paz ao mundo. E essa é a lembrança que o Sinbad desperta no Darius. Porém, o nome desse deus se perdeu com o tempo. Voltando ao presente, o Darius acredita que só aceitou a parceria com o Sinbad porque ele enxerga nele essa presença divina. Na manhã seguinte, o Sinbad e seu grupo chegam à praia, e o Mistress fica encantado com a imensidão do mar à sua frente. Ele está empolgado para começar sua jornada mundo afora e pergunta com entusiasmo ao Sinbad qual será o próximo destino. O Jafar responde que eles vão visitar uma pequena nação, ainda mais exótica do que Sasan. Ele diz que foi bem difícil conseguir autorização para entrar lá. Ele descreve o próximo destino como a cidade no céu, o reino de Artemira, sendo esse um país governado por mulheres e liderado por uma princesa guerreira. O Mistress entra em pânico ao ouvir falar de um lugar só de mulheres, mas o Sinbad parece ansioso para aproveitar ao máximo essa nova aventura. O reino de Artemira fica na região sudeste do continente e é um reino bem pequeno, com poder e tamanho semelhantes ao de Sasan. A nação é protegida da influência externa por um enorme vale. Esse imenso desfiladeiro assusta a maioria dos visitantes, e até o Sinbad fica impressionado quando seu navio passa por ele. E enquanto o Sinbad e o Mistress observam as várias espécies de plantas e animais ao redor, o Hina reclama do clima abafado e úmido. De repente, o Mistress nota um pássaro no céu e o Sinbad acha aquilo um pouco suspeito. A ave começa a se aproximar rapidamente, crescendo de tamanho conforme se aproxima. Duas garotas que estão montadas nela sorriem para o pessoal no navio enquanto passam. Todos ficam chocados com o tamanho do pássaro, que continua voando ao lado da embarcação. As jovens acenam para os recém-chegados e dizem que se eles conseguirem chegar até a cidade, eles vão poder se divertir bastante com elas. Essa é a primeira vez que o Mistress escuta algo tão impuro. Ele fica completamente envergonhado quando as garotas comentam que vão fazê-los se esforçar bastante durante toda a noite. Elas prometem não parar nem mesmo quando eles implorarem. E então, quando Sinbad diz que vai topar o convite e encontrar com elas mais tarde, as moças ficam desconcertadas com a presença masculina e confiante dele e acabam dizendo que só estavam brincando. Elas saem rapidamente e o Jafar fica irritado com o comportamento despreocupado do seu comandante. Logo em seguida, eles chegam até um pequeno porto improvisado e deixam um navio por lá, para logo em seguida continuarem sua jornada a pé. O Sinbad e o Mistress estão animados. Eles querem aproveitar ao máximo as mulheres do local. Então eles saem correndo na frente, enquanto Jafar e o Hina preferem manter um ritmo mais tranquilo. Só que quando anoitece, o Sinbad já está esgotado fisicamente e não consegue mais acompanhar o Mistress e o Jafar, que já estão acostumados com esse tipo de caminhada pesada. Ele se joga no chão fazendo manha e diz que é melhor esperarem por ali mesmo para descansar. Ele ainda tenta convencer o Hina a carregá-lo, mas ele também está exausto por causa do clima abafado e úmido. Enquanto Sinbad fica emburrado em um canto, o Jafar tenta atravessar uma ponte quebrada usando suas cordas. O Mistress pergunta se não seria melhor eles fazerem uma pausa para deixar o Sinbad se recuperar, mas o Jafar acredita que o capitão deles já descansou demais. O Mistress então comenta que ele parece ter muita fé no Sinbad, e isso deixa o Jafar meio sem graça. De repente, o Sinbad tem uma ideia genial. Ele invoca o seu poder de gênio e começa a voar pelo céu, mas o Jafar, como sempre, o prende com suas cordas e dá um choque nele, fazendo com que o Sinbad despenque no chão. O Jafar então explica que em Artemira ninguém conhece o conceito dos gênios e nem a ideia de humanos voadores. Então, se alguém o vir usando aquele tipo de poder, ele pode acabar causando um grande alvoroço. O Sinbad fica morrendo de medo do Jafar, pois o seu fiel seguidor está certo. Assim, o Sinbad é amarrado e carregado por ele até o outro lado da ponte. Eles fazem uma pausa quando o sol se põe e depois retomam a viagem sob a luz da lua. O Sinbad e o Hina têm bastante dificuldade para continuar caminhando durante a noite e acabam parando várias vezes ao longo do caminho. Mesmo assim, eles só conseguem chegar em Artemira quando o sol começa a nascer. A cidade foi construída diretamente nas encostas do vale e as pessoas lá se locomovem
movem usando grandes pássaros como transporte. Até mesmo as crianças montam nessas criaturas, e uma delas passa voando perto do grupo do Sinbad. Eles decidem ir primeiro até a rainha Artemira para prestar seus respeitos, mas como estão com um cheiro horrível depois de tanto tempo viajando sem pausa, eles precisam encontrar um lugar onde possam se limpar antes. Eles se aproximam de algumas jovens e perguntam se há alguma pousada por perto. As garotas avisam que não existem pousadas por ali e ainda comentam que eles estão fedendo muito. O Jafar pergunta se pelo menos existe algum lugar para que eles tomem um banho, e elas dizem que eles têm duas opções: ou eles vão até o fundo do vale para fazer um ritual de purificação, ou eles seguem até a área da luz vermelha. O Sinbad diz que eles deviam ir para a área da luz vermelha mesmo, já que eles não podem visitar a rainha fedendo, mas o Jafar nega na hora essa ideia. Então eles seguem até o fundo do vale para se purificar, e no caminho o Jafar percebe a presença de um sujeito estranho, com um nariz exageradamente longo. Pouco tempo depois, eles finalmente alcançam o palácio da rainha, onde um dos guardas os alerta para falarem com cautela, já que a rainha Mira acordou de mau humor. Todos se ajoelham diante dela, e o Sinbad se apresenta como representante da Companhia de Comércio Síndria. Ele diz estar ali para tentar firmar relações comerciais com Artemira. O problema é que eles não percebem que estão falando com uma boneca o tempo todo, e até mesmo a guarda cai na risada. Logo depois, a verdadeira rainha aparece. Ela se apresenta como Rainha Mira e revela que estava só testando os visitantes. Ela explica que muitos a subestimam por ser mulher, e por isso ela tem uma certa antipatia por homens. Ela comenta que as cartas mencionavam que uma mulher chamada Huru seria a conselheira deles, mas até esse momento ela só viu homens no grupo deles. O Jafar tenta justificar, dizendo que a Huru está grávida e por isso não conseguiu vir, mas a Mira não se convence e manda todos eles irem embora. Ela diz que não quer conversar com homens, a não ser que eles estejam dispostos a gerar filhos com as mulheres de Artemira. O Jafar insiste e implora que ela os escute, mas a Mira continua irredutível. Nesse momento, Sinbad se levanta e se aproxima dela. Ele promete a ela que nunca a trairá. Ele pega a mão dela e a puxa com delicadeza para perto dele, pedindo para que ela confie nele. A Mira sorri e pergunta se é assim que ele vem conquistando as mulheres ao redor do mundo. No entanto, o charme dele não é o bastante para ela, e então a Mira aponta a sua lança diretamente para o pescoço dele antes que ele consiga reagir. Ela avisa que agora ele vai sentir na pele o que acontece quando alguém tenta seduzir uma mulher e depois pretende traí-la. Em seguida, a Mira dá ordens para que seus guardas prendam todos os homens, mas então algo acontece. A espada do Sinbad e o cajado da Mira começam a emitir uma ressonância mágica, e ele percebe que a Mira também é uma capturadora de masmorras. Ela também nota isso, mas mesmo assim ela guarda sua arma e deixa claro que apesar dele ser um candidato a rei, isso não muda o fato de que ele tentou seduzi-la e enganá-la. A Mira manda seus guardas ficarem atentos com o que os outros podem estar escondendo e ordena que todos os homens tenham suas roupas arrancadas. Eles tentam resistir e gritam, mas agora eles estão em uma situação deplorável. Em pouco tempo, todos eles ficam pelados e estão tremendo de medo na beira de um penhasco. E seguindo as ordens da Mira, as guardas empurram os três lá de cima, avisando que se eles sobreviverem e voltarem, elas vão proporcionar muita diversão para eles. Obviamente, mais uma mentira. O engraçado é que as coisas com o Hina foram completamente diferentes. Acontece que por ser um Imuchak e ter um corpo gigantesco, a Mira agora quer examiná-lo mais de perto. Não só ela, mas todas as mulheres desse reino. E enquanto o Hina está apavorado, achando que vai acabar sendo dissecado vivo, o que espera por ele é ainda mais aterrorizante. De repente, um grupo de garotas desesperadas o rodeia, e elas estão prontas para sugar cada gota do chamado suco do amor. Enquanto isso, o Sinbad e seus parceiros conseguem sobreviver à queda, e ele decide que precisa dar um jeito de voltar à superfície o quanto antes. Mas antes de tudo, eles acham algumas folhas para esconder suas partes íntimas. Depois disso, eles começam a procurar uma rota de saída, mas logo percebem que escalar dali é impossível. Para piorar, eles estão sem comer desde que chegaram a Artemira. Felizmente, o Mistras tem um pouco de comida guardada, sendo uma tradição dos cavaleiros assassinos guardar um pouco de alimento em seu turbante. Eles ficam indecisos sobre como dividir o pouco que tem, e no fim, o Mistras pega um pedaço de carne seca para ele, enquanto o Sinbad e o Jafar dividem o outro pedaço. Depois de comerem, eles caem no sono, e em pouco tempo, o Sinbad acorda assustado com alguns sons estranhos. Quando abre os olhos, ele percebe que está cercado por cobras. Ele entra em desespero. O Sinbad já pensa em desistir da vida, mas o Jafar diz a ele para se recompor. Sem pensar duas vezes, o Jafar vai até uma das cobras, a agarra e a parte ao meio com as próprias mãos. Ele chama os outros de covardes e diz que eles só estão agindo assim por conta da fome e que eles vão precisar comer essas cobras para recuperar suas energias. Ele
garante que é seguro comer, pois sempre se alimentou assim nas missões de assassinato. Todos seguem o seu conselho e comem as cobras. Assim, eles vão começando a se adaptar à realidade difícil daquele vale. Eles usam folhas, cipós e galhos para montar um abrigo. Assim, eles passam os dias tentando bolar um jeito de subir dali. E quando a noite chega, eles descansam depois de mais uma refeição com carne de cobra. Logo, Sinbad termina de caçar as cobras do dia. O Mistress encontra um pedaço de madeira trazido pela correnteza e eles decidem a usar para melhorar ainda mais a cabana simples que eles construíram. Depois disso, acontece um almoço com churrasco de cobra. Mas, de repente, o Mistress explode de raiva e pergunta por que eles estão agindo como se fossem viver ali para sempre. Ele pergunta se os seus amigos esqueceram do motivo deles estarem ali, e os dois respondem na hora que é para sobreviver. Mas o Mistress perde a paciência e grita que eles estão completamente errados. Ele os lembra de que eles foram até o reino de Artemira para firmar acordos comerciais e que a rainha simplesmente os jogou penhasco abaixo. O Sinbad admite que se lembra vagamente disso, mas diz que não se importa e continua comendo sua cobra assada. O Jafar concorda e diz que está até gostando desse novo estilo de vida. Antes que o Mistress argumentasse mais, o Sinbad começa a explicar que na infância ele viveu em tempos de guerra, onde comida era algo escasso e que naquela época as pessoas sobreviviam ajudando umas às outras. Só que depois de viver com todo conforto em Ren, ele acabou se esquecendo disso. Agora estar de volta nesse vale trouxe de volta esse sentimento de simplicidade. Mesmo depois do discurso, o Mistress segue descontente e afirma que quer sair daquele lugar o mais rápido possível. Naquela noite, ele sai andando pelo vale, pensando em uma forma de escapar. A motivação dele é uma mulher que prometeu que deixaria ele se divertir com o corpo dela se ele conseguisse voltar, algo muito nobre da parte dele. De repente, ele pisa em algo estranho, macio e carnudo. Ele fica surpreso ao saber o que era. Ele corre de volta com a descoberta e quando mostra para o Sinbad e o Jafar, os dois ficam de boca aberta, pois ele achou um pedaço gigantesco de carne fresca e não era qualquer carne, e sim carne de cordeiro, limpa e pronta para o consumo. O Sinbad e o Jafar começam a vibrar com a ideia de poder comer costeletas de cordeiro no jantar, mas o Mistress pede para que eles pensem com mais calma. Ele pergunta se não é estranho demais uma carne totalmente preparada estar ali no fundo do vale. Para ele, aquilo foi colocado lá por alguém como uma pista ou ajuda para eles escaparem, mas nem o Sinbad nem o Jafar parecem se importar com isso. Eles apenas começam a assar a carne na fogueira, e o Sinbad ainda tira algumas pedrinhas brilhantes cravadas na carne do cordeiro e aí joga fora, dizendo que aquelas joias não valem nada. O Mistress fica tão desanimado que nem mesmo essas pedras preciosas conseguem animá-lo, mas de repente o Sinbad muda completamente de postura. Ele fala para o Mistress que aquela descoberta pode ser a chave para que eles saiam daquele lugar, e logo em seguida ele pede ao Mistress que o mostre onde exatamente aquele pedaço de carne foi encontrado. O Mistress os guia até o ponto onde ele achou a carne, e para surpresa geral, vários outros pedaços de carne fresca estão espalhados ali, mesmo que durante o dia não houvesse nada. O Sinbad analisa um dos pedaços e percebe que está totalmente fresco. Ele e o Jafar começam a juntar os pedaços para comerem mais tarde, mas o Mistress se irrita e chama a atenção deles por estarem perdendo o foco. Nesse instante, enormes pássaros de Artemira aparecem. Eles pegam os pedaços de carne e voam embora, deixando o Sinbad frustrado, já que eles estavam planejando devorar toda aquela carne. Com todos os pedaços levados pelos pássaros, o Mistress fica ainda mais abatido, já que essa era a única pista concreta que eles tinham para escapar. Mas o Sinbad tenta animá-lo, dizendo que o destino ainda está jogando a favor deles. O que acontece, na verdade, é que as mulheres de Artemira jogam carne no chão para grudar as pedras preciosas nela, e depois os pássaros levam essas carnes embora. Na verdade, elas usam seus próprios homens domesticados para esse trabalho. A responsável por cuidar disso percebe que a quantidade de pedras que eles estão recebendo vem diminuindo, e os homens, com um jeito mais delicado, dizem que não tem culpa, já que os pássaros não estão retornando como antes. A mulher ameaça cortar a grana deles caso não tragam resultados, mas quando os homens começam a agir de forma meio assustadora, ela acaba voltando atrás em suas palavras. Lá embaixo, no fundo do vale, o Sinbad e o Jafar continuam pegando o máximo de carne que conseguem, e o Mistress, mais uma vez, está desolado porque ele achava que o Sinbad havia bolado algum plano de fuga. Ele começa a chorar, dizendo que talvez esteja preso ali para sempre, e o Jafar pede que ele acredite no Sinbad, pois ele sempre dá um jeito. O Jafar afirma que o Sinbad tem a capacidade de transformar algo totalmente aleatório em um momento decisivo, só que por enquanto parece que nem ele tem uma solução. De repente, pedaços enormes de carne caem, e o Mistress acha que isso não muda nada, mas o Sinbad diz que estava esperando justamente esse momento para fugir daquele lugar. Logo, os pedaços são levados para a superfície, e quando os homens vão retirar as pedras das carnes, o Sinbad
surge de dentro de um deles. Os aliados dele fazem a mesma coisa, e as mulheres se assustam e saem correndo. E o Mistras continua sem entender o que está acontecendo. Então Jafar começa a explicar a estratégia usada pelas mulheres de Artemira para coletar pedras preciosas. Acontece que eles estavam devorando todas as carnes, então elas provavelmente pensaram que alguma criatura faminta estava por trás disso. Então foram jogados pedaços de carnes tão grandes que nenhum animal conseguiria consumir rapidamente. E era exatamente isso que o Sinbad queria. O Sinbad então pergunta aos homens se eles se sentem dominados pelas mulheres de Artemira. Eles dizem que não, e que ninguém está sendo oprimido. Na verdade, somente os papéis de gêneros funcionam de forma diferente por lá. As mulheres trabalham e sustentam a casa, e os homens cuidam do lar. Alguns fazem bicos ou trabalhos avulsos para ganhar um extra, mas no geral, eles estão satisfeitos com esse estilo de vida. Depois de ouvir isso, Sinbad diz que eles precisam ir até a rainha e mostrar que eles conseguiram sobreviver. A rainha está em seus aposentos, admirando o colar luxuoso que havia tomado dos prisioneiros, quando de repente o Sinbad entra pela janela. Ela tenta capturá-lo, mas ele se aproxima rapidamente e tenta beijá-la. A Mira está quase cedendo, mas o Sinbad escapa no último segundo, roubando o colar que ela usava, que no caso é o recipiente do seu gênio. Ele também leva a espada da Mira, apostando que alguém tão estratégica quanto ela manteria os seus recipientes mágicos por perto. A Mira fica furiosa por ter sido enganada por um homem, pega sua lança e ativa o modo de gênio. Ela assume a forma de uma mulher com 3 cabeças e avisa ao Sinbad que ele vai conhecer o seu verdadeiro poder agora. Enquanto isso, o Mistras e o Jafar também já estão com seus equipamentos de volta, e eles pretendem resgatar o Hina antes que o Sinbad cause algum alvoroço. De repente, eles notam 2 luzes no céu e percebem que o Sinbad já está enfrentando a Mira. Os dois estão trocando golpes com ataques de eletricidade, e os poderes acabam se autoneutralizando. A Mira diz que ele não conseguirá feri-la, pois o raio também é o domínio dela. O Sinbad então revela que possui mais de um gênio. Ele ativa o seu modo gênio como o Valefor e se transforma em uma criatura canina com uma forma humana. A Mira acha que é só mais uma ilusão, mas o Sinbad libera uma luz suave a partir dos olhos nas palmas de suas mãos. Ela é a primeira a atacar, e o Sinbad se esquiva com agilidade. Ele revida com projéteis de gelo, mas mesmo sendo atingida, a Mira consegue sair sem nenhum arranhão. Ela afirma que o Sinbad não chega nem mesmo perto do nível dela, pois o seu gênio, o Cerberus, possui 3 cabeças, uma com o poder do raio, a outra com o poder do gelo e a última com o poder do fogo, o que a torna superior a qualquer oponente. Ela diz que mesmo com 2 gênios, o Sinbad nunca terá a chance. Em seguida, ela lança um ataque poderoso e empurra o Sinbad contra a parede. Logo depois, a Mira usa sua técnica mais destrutiva de fogo e invoca um cão flamejante de 3 cabeças que avança contra o Sinbad, causando uma explosão gigantesca. A Mira começa a rir, dizendo que no fim ele foi apenas mais um homem fraco, mas o Sinbad aparece logo atrás dela. Ela fica irritada ao ver que ele ainda está vivo, mesmo depois de ter sido atingido pelo golpe. Mas o que ela não sabe é que o controle sobre o gelo é apenas o poder secundário do Valefor. A Mira então decide usar o seu ataque mais poderoso, que une os 3 elementos. Mas nesse momento, um golpe certeiro acerta sua nuca e ao se virar, ela vê o Sinbad. Ela pergunta como ele conseguiu se aproximar sem que ela percebesse, já que ela não tirava os olhos dele. Ela tenta atacá-lo outra vez, mas ele some no último instante e reaparece atrás dela. A Mira começa a ficar insegura e seus ataques perdem a precisão. Isso acontece por conta da habilidade verdadeira do Valefor, que dificulta o movimento de tudo ao redor e absorve sua energia. Com esse poder, o Sinbad foi capaz de paralisar seus movimentos no momento certo e escapar com facilidade de cada ataque dela. Para derrotar a rainha cheia de orgulho, o Sinbad aprende em uma camada de gelo, e a Mira aceita que ele foi o primeiro homem a subjugá-la e vencê-la. Logo após isso, Sinbad e seus aliados fazem uma visita oficial à rainha Mira. O Mistras está preocupado com a possibilidade deles serem punidos, mas o Jafar o tranquiliza, pedindo calma. Eles chegam à sala da rainha e a encontram relaxando em um spa. O Sinbad se ajoelha diante dela. Ela se levanta e reclama, dizendo que por ter lutado contra ele, a sua pele foi danificada e agora ela precisa de tratamento intensivo por um mês inteiro. Apesar disso, ela admite que foi a primeira vez que um homem conseguiu prendê-la e vencê-la, o que ela achou muito prazeroso. O Sinbad também responde que gostou muito, e o Mistras não aguenta mais as insinuações e acaba desmaiando. Mais tarde, depois de se vestir, a Mira anuncia que Artemira vai entrar em um acordo diplomático com a Companhia de Comércio Sindria. Ela informa que enviará um representante de Artemira para ajudar e que tem grande interesse em manter uma boa colaboração com eles. O Sinbad agradece e a Mira complementa dizendo que, acima de tudo, ela não quer que um homem poderoso como ele se torne o seu inimigo. Ela o pergunta sobre os seus reais objetivos e o Sinbad responde que pretende construir um mundo sem guerras. Ele pede a colaboração dela nesse plano, mas ela demonstra desconfiança. O Sinbad explica que em algum momento os usuários
usuários de gênio vão provocar uma guerra de grandes proporções, ameaçando o equilíbrio global. Por isso, ele quer formar uma aliança poderosa com governantes que pensem como ela e tenham o poder necessário para evitar que esses conflitos aconteçam. Ele conta a Mira que entre seus aliados atuais estão o líder da tribo Imuchak e o rei de Sassan. A Mira fica surpresa ao descobrir que o Sinbad tem uma boa relação com dois reinos conhecidos por não aceitarem estrangeiros. O Sinbad então apresenta o Mistras como filho do rei de Sassan, e a Mira percebe que nem mesmo o temido rei resistiu a ele. Ela entende que os gênios são armas com um poder imenso, capazes de rivalizar até mesmo com a misteriosa feiticeira de Ren. O Jafar pergunta o que ela quer dizer com feiticeira lendária, e a Mira conta que essa mulher se dedicou a transformar Ren na nação mais rica do mundo, e dizem que ela tem cerca de 200 anos, e alguns boatos afirmam que ela é uma mag lendária. A palavra mag parece nova para o Sinbad e seus amigos, então a Mira explica que os mag ainda são um mistério, mas são citados em histórias antigas em várias partes do mundo. Eles sempre surgem em períodos de crise, orientando as pessoas para alcançar a paz. Eles são conhecidos como grandes feiticeiros capazes de escolher os candidatos ao trono. E é assim que ouve falar dos mag, o Sinbad consegue sentir o fluxo das borboletas brilhosas. A Mira continua dizendo que os mag podem criar masmorras com um simples movimento de suas varinhas e guiar pessoas dignas a alcançar o poder de reis. Assim, tudo começa a fazer sentido para o Sinbad, e ele conclui que o Yunnan provavelmente é um mag. Ele pede a Mira para que fale mais sobre os mag, mas a única informação extra que ela consegue oferecer é que eles são abençoados pelos Hulk, que no caso é a energia que move o mundo. Por isso, ela acredita que os mag representam a vontade do próprio mundo. A Mira também acredita que os mag são os responsáveis pelo aumento do número de masmorras, e ela concorda com a visão de mundo do Sinbad, de que no futuro uma grande guerra irá acontecer. Com isso, ela decide participar da aliança proposta por ele. Depois disso, o Sinbad e os outros saem, e o Jafar comenta que está aliviado por tudo ter ocorrido bem. Mesmo assim, ele ainda está irritado com o Sinbad por ter usado o equipamento de gênio contra a rainha. Enquanto isso, o Mistras está empolgado porque eles partirão de Artemira no dia seguinte, e ele quer aproveitar bem o tempo que ainda lhe resta. Ele planeja se divertir com algumas mulheres locais, o que faz o Sinbad repreendê-lo na hora. Nesse instante, aquela mesma mulher que havia tentado empurrá-lo do penhasco reaparece, dizendo estar surpresa por ele ter sobrevivido. O Mistras se apaixona por ela imediatamente, e ela concorda em entregar a recompensa prometida. O Sinbad fica irritado ao entender finalmente o porquê que o Mistras estava tão apressado para sair do vale. A mulher então avisa que eles vão soltar o homem que estava sendo mantido preso, e logo em seguida o Hina aparece, cercado por um grupo inteiro de mulheres agarradas a ele, e pelo que tudo dá a entender, as garotas realmente drenaram até mesmo a última gota da energia dele, e agora o Mistras começa a ficar com medo de acabar do mesmo jeito. As garotas vão embora comentando sobre o quão incrível foi investigar um homem Imuchak, e logo em seguida o Sinbad se aproxima do Hina e pergunta como ele pretende explicar essa situação para Huro. O pobre Hina se defende, dizendo que não fez nada de errado e que ele estava preso, por isso ele não pôde resistir. Até que do nada o Mistras começa a berrar, dizendo que ele é quem deveria ter passado por tudo aquilo. O Sinbad então pede para que ele pare de se lamentar e diz que ainda existe uma chance para ele. Ele lembra o Mistras da área da luz vermelha nas redondezas, e os dois resolvem ir até lá sem perder tempo. Porém, quando chegam à primeira casa na zona da luz vermelha, eles descobrem que esse lugar só tem homens enormes, super musculosos e com narizes bizarros, longos e pontudos, o que acaba completamente com a empolgação deles. No dia seguinte é chegado o momento deles deixarem Artemira para trás. No entanto, eles terão que partir com a garota que a rainha Mira designou para acompanhá-los. Ela se apresenta como Parcine, e essa viagem acabou não sendo muito boa. O Hina está traumatizado por tudo que viveu, enquanto o Sinbad e o Mistras acabaram perdendo a virgindade, só que de uma forma totalmente diferente do que eles imaginavam, e por isso eles estão bastante deprimidos. Felizmente, o Jafar está bem, então ele pede a Parcine para que não se preocupe com esses idiotas. Eles avançam até o local onde vão montar nos enormes pássaros que os levarão de volta aos seus navios. Lá, até mesmo a rainha Mira aparece para se despedir, dizendo que acabou criando um carinho especial por eles. Ela comenta que eles devem manter os vínculos firmes, pois no futuro eles serão os responsáveis por cuidar de suas filhas quando elas estiverem prontas para conhecer o mundo lá fora. De repente, duas meninas aparecem atrás dela, e as outras estão bem ao lado. O Mistras e o Hina ficam de boca aberta com a quantidade de filhas, e o Sinbad comenta, meio sem jeito, que as filhas dela são tão belas quanto a própria rainha. Do nada, a filha mais nova se aproxima do Sinbad, puxa as suas roupas e o encara com um olhar cheio de fascínio. A Mira dá uma risada e diz que talvez ela tenha mesmo se afeiçoado a ele. Ela fala que sua filha caçula é também a mais habilidosa, já que ela consegue controlar os gigantescos pássaros com facilidade.
verdade. A Piste coloca uma pena vermelha na orelha do Sinbad, e a Mira explica que isso representa uma grande honra dentro da cultura deles. Ela deseja que a jornada do Sinbad seja iluminada pelos Hook, e é possível ver os pequenos brilhos se movendo em direção a ele. Com isso, todos montam nos pássaros e alçam voo. Logo, eles pegam seu navio e seguem rumo a Ren. Felizmente, a companhia de comércio Sindria continuou operando bem durante a ausência deles, e assim que o Sinbad aparece, todos correm para recebê-lo com entusiasmo. Ele quer conversar com a Huro para se atualizar sobre tudo o que aconteceu durante sua viagem, mas descobre que ela voltou para casa porque está no seu último mês de gravidez. Eles tranquilizam o Rina, dizendo que ela e o bebê estão indo muito bem. O Sinbad imagina que o Vitel deve estar tomando conta das coisas no lugar dela, então vão até o escritório conferir. Lá, ele encontra o Vitel completamente atolado em uma papelada gigantesca. Ele está tão concentrado que ele leva até mesmo um susto quando percebe que o Sinbad está logo ali. Ele fica super animado ao encontrar o seu chefe, mas o Sinbad só entrega mais documentos para ele. O Vitel pergunta do que se trata aquilo, e o Sinbad responde que agora que ele voltou, é hora de organizar uma festa. Durante a comemoração, o Sinbad apresenta os novos membros do grupo. Primeiro, ele apresenta o Mistress como filho do rei de Sassan. Depois, apresenta a Parcini, uma diplomata enviada de Artemira. Ele fala que o Mistress está solteiro e à procura de uma namorada, enquanto a Parcini pode ser bem assustadora quando está irritada. O Sinbad então declara que eles estão apenas no início e que a companhia de comércio Sindria vai continuar crescendo cada vez mais. Ele afirma que eles se tornarão a maior companhia comercial de toda a Ren, e depois disso, eles irão fundar sua própria nação. Mais tarde, o Sinbad vai até a varanda para curtir um momento de tranquilidade, e logo seus companheiros se juntam a ele. Ele compartilha que eles só chegaram tão longe por conta das pessoas incríveis que eles conheceram pelo caminho. Ele se lembra que cada um deles teve um impacto importante em sua trajetória, e o próprio Sinbad acredita que existe uma força grandiosa que conecta todos eles, e do seu jeito único, o Sinbad consegue enxergar essa força e todos os caminhos possíveis que ela pode seguir. Ele vê claramente o fluxo do destino diante de si e sabe com exatidão qual rota precisa seguir para atingir o caminho que deseja. Enquanto isso, o mundo todo está mudando rapidamente, mas de maneira silenciosa. Em Partevia, o Barbarossa adquiriu um gênio e o Drakon está fugindo ao lado da Serendine. Na capital de Ren, o lendário Mag e um gladiador ruivo estão se preparando para um futuro incerto. Em outra parte do mundo, a bruxa Falan está trabalhando em conjunto com o príncipe e o Yunnan observa tudo se desenrolar. Ao mesmo tempo, Sinbad observa uma chuva de meteoros idêntica à que aconteceu quando ele nasceu. Ele afirma com convicção que é alguém especial. Mesmo tendo apenas 16 anos, o Sinbad não sabe exatamente o futuro que o reserva, mas ele tem certeza de que vai superar tudo e sair vitorioso. E é desse jeito que as aventuras do Sinbad têm uma pausa. Caso você tenha curtido muito essa história, eu recomendo que você leia o mangá, pois ele tem um final e ele é muito perfeito.